Existe uma mentira que muita gente acredita sem perceber. Uma mentira silenciosa. Ela não é ensinada diretamente, mas está presente em muitos pensamentos. A ideia de que a vida deveria ser justa, que coisas boas deveriam acontecer com pessoas boas, que esforço deveria gerar recompensa, que dedicação deveria trazer resultados e que se você fizer tudo certo, o mundo deveria retribuir. Parece uma ideia bonita. O problema é que ela não é verdadeira, porque a vida não funciona como uma negociação. Você não entrega esforço e recebe sucesso automaticamente. Você não entrega dedicação e recebe reconhecimento garantido. Não entrega anos de trabalho e recebe uma recompensa proporcional. Se funcionasse assim, seria fácil explicar o mundo. Mas, cara, basta olhar ao redor para perceber que não funciona. Que existem pessoas extremamente talentosas que nunca ficam famosas. Existem pessoas inteligentes que nunca enriqueceram. Pessoas honestas que enfrentaram dificuldades durante a vida toda. Pessoas que conseguiram coisas que pareciam improváveis. A vida, ela não retribui resultados seguindo uma fórmula perfeita. E talvez seja justamente isso que torna tudo tão difícil de aceitar. Porque nós gostamos de acreditar que existe uma ordem invisível organizando tudo. Gostamos de pensar que o universo está anotando nossos esforços e que existe algum tipo de placar escondido, que um dia a conta será fechada. Mas a verdade é que o mundo não está fazendo contas. O mundo não está observando quantas vezes você tentou, não está registrando quantas noites você ficou acordado, não está calculando quanto você merece. Ele simplesmente continua girando. E quando você entende isso, uma coisa interessante acontece. Você para de esperar. Porque a expectativa é uma das maiores fontes de sofrimento. A expectativa de que as pessoas reconheçam você, de que alguém perceba seu esforço, de que o mundo recompense sua dedicação. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. E talvez seja por isso que tantas pessoas vivem decepcionadas. Elas não estão decepcionadas apenas com os resultados, mas porque acreditam ou acreditavam que os resultados eram uma obrigação, como se a vida tivesse feito uma promessa, mas ela nunca fez. Ninguém prometeu que seria fácil, que seria rápido, que seria justo. E por mais dura que essa verdade pareça, ela carrega uma liberdade enorme. Porque quando você para de esperar que a vida seja justa, você começa a enxergar a realidade como ela é. E a realidade é muito mais útil do que a ilusão. Imagine duas pessoas enfrentando a mesma dificuldade. A primeira pensa, isso não deveria estar acontecendo comigo. E já a segunda pensa, está acontecendo, o que eu faço agora? Qual delas você acredita que tem mais chance de encontrar uma solução? A segunda ou a primeira? A segunda porque ela não está gastando energia discutindo com a realidade. Ela está lidando com ela. E isso muda tudo. A grande parte do sofrimento humano não vem apenas dos problemas. Vem da resistência aos problemas. Vem da indignação, da revolta, da tentativa de convencer a realidade de que ela deveria ser diferente. Mas a realidade nunca negocia, ela apenas existe. E quando você entende isso, começa a direcionar sua energia para algo muito mais produtivo, a adaptação. Você para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a se perguntar o que eu faço agora. Essa simples mudança de pergunta pode transformar uma vida, porque uma pergunta procura culpados, a outra procura caminhos. Uma deixa você preso,
a outra coloca você em movimento. E talvez seja isso que separa tantas pessoas. Não é inteligência, não é sorte, não é talento. É a capacidade de aceitar a realidade sem deixar que ela destrua sua vontade de continuar. Porque todos nós vamos enfrentar momentos injustos, todos. Algumas portas vão se fechar sem motivo, oportunidades vão para outras pessoas, esforços não serão reconhecidos, tentativas que não terão retorno, mas, cara, isso faz parte da vida. E a questão é, o que você vai fazer depois? Você transforma isso em uma desculpa ou em combustível? Porque o mundo não vai parar para compensar suas perdas, mas também não vai impedir suas próximas tentativas. E existe uma diferença entre essas duas coisas, que muitas vezes ficamos tão focados naquilo que não recebemos, que esquecemos daquilo que ainda podemos construir. Ficamos olhando para trás, para uma oportunidade perdida, um reconhecimento que não veio, um resultado que não aconteceu, enquanto o futuro continua aberto, esperando uma decisão de continuar. Talvez seja essa a grande lição. Você não controla a justiça da vida, você não controla o comportamento das pessoas, não controla as oportunidades que aparecem, mas controla a sua resposta. Controla suas escolhas, sua capacidade de continuar avançando. E isso é muito mais poder do que parece, porque no final das contas, a vida não pergunta o que você merecia, ela só mostra o que aconteceu. E a partir daí, tem uma pergunta em suas mãos: o que vou fazer agora? E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas, porque o mundo não deve nada a você, mas ele também não pode decidir o que você fará com o próximo capítulo da sua história.